mulher melhor. Mais Olá! melhor, olha o português. Mais melhor, já pensou? Mais melhor de bom. Oi, Geissa, tudo bem? Boa noite! Como vocês estão? Tudo certo. Bem. Com frio, mas tudo certo. Geissa que mudou de cenário hoje, né, Geissa? É só por hoje mesmo. Aqui não, pelo jeito não tá muito bom a conexão. Vocês estão me escutando? Sim, Estamos. só quando você se movimenta que tá um ruído. Não sei se é do teu ou do meu. Não entendi. Tá um ruído quando você se movimenta aí. Não sei se é o teu fone. Tá, vou tentar ficar quietinha. Isso. Não, não Está pode. organizado. Quietinha está fora de cogitação. É, não, ficar Bom, gente, paradinha. já que estamos Ficar paradinha. Isso, já que estamos nós três, deixa eu dar o meu boa noite aqui então, né? Sou Silene Araújo do Diário de Curitiba, estou aqui juntamente com Camila Gonda e Geissa Franco para mais um Política e Elas, tá? Juntamente com vocês até às 19 horas para falar um pouquinho sobre as notícias políticas do cenário político durante a semana, a participação da mulher na política, vamos comentar os babados fortes aí do universo político, tá? A gente coloca um pouquinho de opinião também, mais as meninas, né? Principalmente a Geissa, que é cientista política, a Camila também, que é ativista, está aí à frente de um projeto maravilhoso que é o Por Elas, depois ela me corrige se eu estiver errada, mas acredito que é este o nome, e também faz parte aí do partido do PDT, se não me engano é isso, ela é ativista política e também está se graduando como cientista política, tá? Então, muito bem-vindos todos que estão chegando na live, estamos online agora também pelo Pinhais Mania, tá? Que é uma web rádio. Então, estamos online para quem gosta aí de ouvir web rádio, para quem gosta de usar o celular para outra atividade e quer nos acompanhar através da rádio, é só acessar, então, piaismania.com.br. Segunda passada, ele teve um problema, não conseguiu transmitir a nossa live, mas na sexta ele já transmitiu também a live dos meninos, que é o Fatos de Fatos, é o programa deles que vai ao ar todas as sextas às 20 horas, também comentando sobre política. O Diogo Tavares, juntamente com o Ricardo Alcântara. Tá? Então, também acompanhe sobre a opinião aí dos meninos toda sexta a partir das 20 horas, tá? Na pinhaismania.com.br e aqui pelo Instagram do Diário de Curitiba e da Camila Gonda e também da Geissa. Não sei se a Geissa está conseguindo, acho que não, né? Transmitir ao vivo, né, Geissa? Você transmite também? Boa noite. Boa noite. Não tô conseguindo. Eu consegui algumas lives, mas eu tô tendo problema por causa do tempo das lives, que ultrapassa uma Entendi. hora. Aí algumas eu consegui, uma que deu 58 minutos, a primeira, mas as outras ainda não. No caso, repostar, né? É, Repostar a repostar. live. Uhum, Mas isso. transmitir ao vivo, real time, durante a nossa live, você consegue ou não? Nossa, eu não sei, gente. Eu não sei como é que faz isso. Não? Não sei. Ah, então tá bom. O Ricardo do programa não é de fato, é entre fatos, né? Então, muito obrigada, Ricardo. Todas as sextas, a partir das 20 horas, entre fatos, com Ricardo Cântara e Diogo Tavares, tá? Os meninos estão ótimos. Eu acompanhei, pude acompanhar nessa sexta-feira, tá? Então, o debate foi maravilhoso. Eles falaram um pouquinho também sobre a questão ali daquela constituinte lá do Chile. Então, foi legal. Deu mais um crédito aí para nós, mulheres, tá? Então, parabéns, meninos. O programa de vocês estava delicioso de ouvir. Aprendi muito com vocês lá. Camila Gonda, muito boa noite. Oi, oi, gente, boa noite. Chegando aqui nessa segunda-feira com frio, mas com muita vontade de falar de política, né? Como sempre. Então, muito obrigada para todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo a gente hoje. E mais uma segunda-feira que eu espero aprender muito com vocês, com todo mundo que está aqui. Maravilhoso, né? Então, o frio a gente até dá jeito, né, meninas? Põe um casaquinho e tal, mas na política ainda tá complicado, viu? Tá bem complicado, né? Então, tivemos aí, espero que vocês tenham algumas notícias quentinhas para a gente comentar, o que que gerou alguma revoltinha aí. Eu tenho umas aqui, minha língua tá coçando, mas deixa eu falar então que nós vamos continuar com o tema da semana passada, que são as manobras, né, para adentrar a política. Quais são as manobras para você conseguir, né, se candidatar. Manobras nas candidaturas. Esse é o nosso tema de hoje, parte 2, tá? Por quê? Eu pedi para as meninas, e não sei se foi feita a lição de casa, a gente vai saber agora, mas eu pedi para as meninas para elas verem, então, um pouquinho mais sobre essa questão da Constituinte lá do Chile, né, que foi aprovado, então, ali
50% das cadeiras para ocupação de mulheres e 50% do homens. E pelo que eu acompanhei lá com os meninos sexta-feira no Entre Fatos, aconteceu uma coisa assim inédita e maravilhosa, que foi o quê? Os votos nas mulheres foram muito mais que 50%. Então, no final das contas, as mulheres precisaram ceder cadeira para os homens na Constituinte, tá? Então, eu vou abrir primeiramente para a Geisa, para ela falar o que mais que ela apurou sobre essa questão dessa aprovação, que foi um fato histórico lá no Chile e que também é um fato histórico para nós, mulheres na política, mesmo, né, não sendo nada ainda aqui no Brasil. Infelizmente, a gente ainda ocupa uma posição péssima no ranking de mulheres ocupando a política, tá? Com relação aos demais países. Se eu não me engano, acho que Cuba é o segundo país com mais mulheres que ocupam cadeiras, né, política. Então, nós estamos numa colocação péssima, tá? Então, vamos ver o que a Geisa tem para falar a respeito da questão da Constituinte no Chile. Geisa. Boa noite novamente. Boa noite novamente a quem está chegando aí agora. Bom, em relação ao Chile, primeiro, antes de falar um pouco sobre o processo eleitoral da Constituinte, é interessante notar que o Chile ele passou por uma ditadura bem ferrenha, né, no final da década de 70 até a década de 90, e isso impactou diretamente na forma de fazer política e também nas lideranças políticas que existem hoje no país. O interessante sobre a Constituinte é que a direita chilena tinha certeza que ia ter 1/3 das cadeiras para a Constituinte, né? O que é Constituinte? É o processo que você faz para construir uma nova Constituição no país. Então, a direita, que sempre teve em grande ascensão e com grande poder no Chile, não conseguiu esse 1/3 de cadeira, que foi algo inédito, conseguindo só 1/4 das cadeiras, que corresponde a 25%. E os independentes de esquerda, que eles chamam lá, seria uma junção de vários movimentos, não necessariamente só de esquerda, mas de pessoas que não têm uma relação ideológica com partidos no Chile e que queriam adentrar na política. Eles conseguiram uma votação histórica. Então, o Independentes de Esquerda, ele abrange muitos movimentos sociais chilenos, inclusive os movimentos feministas, o que foi algo também bem interessante. E um dos motivos também para a gente ter tido um maior número de mulheres eleitas do que homens, não só a questão das cotas lá da paridade de 50%, mas também essa participação das mulheres, né, dentro desse movimento, o movimento 8M. Inclusive, dentro do grupo dos independentes, que conseguiram boa parte das cadeiras, as mulheres, um grupo de mulheres que faz parte dos independentes, elas têm no mundo inteiro, em 20 países, um movimento chamado Lateces, que é um movimento que vai contra a forma como o Estado trata as mulheres institucionalmente. Então, é um movimento forte que ganhou bastante abertura no Chile. E o que acontece? Agora, com essa votação, não mais a direita consegue os votos suficientes para barrar as questões contra o neoliberalismo. Então, uma pauta bem forte no Chile dos partidos de direita é a questão do neoliberalismo, né, da questão econômica de abertura dos mercados. Eles acharam que seria fácil colocar várias questões relacionadas à questão econômica neoliberal e já não vão conseguir. E o movimento independente de esquerda, mesmo tendo um número grande de votos e pessoas que conseguiram acessar, né, as cadeiras, eles não conseguem por si só aprovar as questões. Então, eles vão precisar também negociar com o centro, que é um processo bem interessante. E aí, o que fica dessa eleição no Chile, para mim, assim, principalmente, é como o movimento feminista foi importante nesse processo. E não só o movimento feminista, mas o movimento estudantil e os movimentos sociais de forma geral. Muitos movimentos regionais e municipais de jovens fizeram parte também desse processo. E tem um ponto interessante que eu estava vendo hoje, que na cidade de Santiago foi eleita a primeira mulher do Partido Comunista como prefeita esses dias. É a primeira vez que o Partido Comunista consegue eleger alguém na prefeitura de Santiago,
né, que é a capital do país, então tem toda essa questão. E essa mulher eleita se chama Iracy Hasler. Ela tem ascendência brasileira. A mãe dela, a família da mãe dela é de ascendência brasileira, eles fazem parte da centro-esquerda do Brasil. E o pai dela de ascendência suíça e judaico-francesa da centro-direita. Então ela fala muito que ela é uma mescla dessas duas correntes, né, que formaram a identidade dela ideológica. E isso é muito o reflexo do que tem acontecido no Chile e outros países também da América Latina. Legal, bacana, é uma conquista realmente, né? Não só essa da Constituinte, como você falou também dessa eleição da mulher no Partido Comunista, tá? Então, assim, bacana, estamos com boas notícias. Deixa eu dar o meu boa noite aqui também para o Bernardo Carlini, lá do Jornal do JuVV, que está nos acompanhando agora. A Jussara Cardoso está conosco, né, Camila? Só dá um positivo aí para eu saber que você viu que ela entrou no começo, né? Então, deixa eu falar para ela que ela tem uma xará na nossa live hoje, que é outra colega minha, uma amiga minha querida, que é a Jussara também, só que a gente conhece ela por Sara. Então, Sara, obrigada por nos acompanhar, muito boa noite, tá? Estejam conosco todas as segundas, gente, Política e Elas, das 18 às 19 horas, tá? Então, a gente sempre aqui trazendo fatos, comentando as notícias da semana. Estamos também na web rádio pinhaismania.com.br, então, nesse exato momento, os ouvintes da Pinhais Mania estão nos ouvindo. Muita boa noite para todos, né? Acompanhe aí o Pinhais Mania para ficar por dentro dos assuntos políticos e também ouvir umas músicas maravilhosas lá na Rádio Pinhais Mania, tá? Pessoal que gosta de um modão sertanejo, então, diz que os meninos estão arrasando lá, tá? Então, assim, para entretenimento e também para ficarem informados. Eu quero saber, então, Camila, de você, deixa só eu pedir para o pessoal também já ir enviando as perguntas, tá? Antes de eu abrir para uma pergunta aqui. Para o pessoal, vai mandando suas perguntas, dúvidas que vocês tenham, que aí no finalzinho a gente consegue ir respondendo durante a live também, e não percam as dicas culturais, tá? Então, no final da live, tanto a Camila quanto a Geisa sempre trazem para nós dicas de filmes, séries, livros, que vocês vão se inteirar sobre política de uma forma assim mais leve, né? De uma forma mais gostosa, tá? Camila, você conseguiu, então, levantar alguma informação sobre a Constituinte? Se não, você já abre falando aí o que é que está te indignando, né, que nós ficamos indignadas toda semana aqui com alguma notícia, principalmente quando nos envolve, né, e são notícias que muitas vezes nos prejudicam pela questão de que precisamos de mais mulheres na política, né, para poder legislar para nós, para poder defender as leis que chegam até lá, para poder aprovar, tá, gente? Então, para nos defender. Então, é por isso que se faz presente esse programa, se faz necessário, e estaremos aqui toda semana. Camila, me diga lá, o que você sabe, então, dessa Constituinte, ou o que você trouxe de fato para nós? Então, vamos lá, Sirlene. Essa Constituinte, eu acho que é importante a gente falar sobre ela, principalmente porque ela vai ser a primeira Constituição no mundo a ser escrita de forma paritária. E a gente sabe que é uma diferença, né, muito grande, principalmente para a gente que sempre fala sobre ter esse olhar, esse enfoque nesse quesito feminino, sobre olhar para pautas femininas. Então vai ser muito importante essa Constituição, principalmente porque, de fato, ela vai ser uma Constituição que vai olhar para os direitos das mulheres, né? Que não vai ser só escrita lá pelos homens brancos, héteros, tudo isso que a gente sabe que sempre faz, né, e regem as nossas leis. Então, acho importante a gente falar sobre isso, Sirlene. A primeira Constituição no mundo que vai ser escrita de forma paritária. Isso porque, né, não só pelo fato do Chile ter eleito mais mulheres, mas também porque a própria galera colocou lá, Sirlene, uma cláusula, né, uma regrinha, que essa Constituinte ela tinha que ser escrita de forma paritária já. Isso porque a galera estava com muito medo da Constituição ter lá predominância de homens. O que não aconteceu, né? Graças a Deus, não aconteceu. Então, mais mulheres foram eleitas, igual você falou no começo, as mulheres vão ter que acabar ali cedendo cadeiras para homens de tanta mulher que foi eleita, né? Então, isso é muito importante, sabe, Sirlene? A gente ter, de fato, uma Constituição que olhe para todo mundo, né, como um todo. Acho que vai ser muito significativo e muito diferente, né, o modo que essa Constituição vai ser criada. Acho que é um marco muito importante para nós mulheres. Então, igual você falou, né, por mais que não seja aqui no Brasil, é ali do lado e de fato a gente consegue ver uma mudança significativa no Chile, que pode ser que um dia
venha para o Brasil, sabe? Pode ser que um dia a gente consiga trazer essas mudanças para cá, ou até mesmo usar o Chile aí como, né, um espelho para que a gente consiga mudar o jeito que as nossas normas são criadas, que as nossas leis são pensadas. Acho que é isso, Sirlene. Maravilha, tá? Eu vou fazer uma pergunta e daí se alguma de vocês fez essa lição de casa, vocês só erguem o dedinho, senão eu já parto para outra, tá? Sobre a questão dos perfis dessas mulheres, alguém conseguiu dar uma sondada para ver se tem mulher jovem, se tem mulher trans, se tem mulher negra, né? Quais são os perfis dessas mulheres que estão lá, fazendo parte, então, dos 50% da Constituinte? Erga a mãozinha aí se alguém conseguiu levantar alguma informação. Vamos para a Geisa, então. Diga lá. Então, eu não consegui, assim, ter a informação completa, né, de todos os nomes, mas até pensando pelo perfil de quem participou do processo, principalmente do Partido dos Independentes de Esquerda, como essa foi uma eleição em que os movimentos sociais estiveram muito presentes, a gente já viu um perfil diferente do que é tradicionalmente visto, né? A gente já tem mais mulheres jovens participando desse processo, mulheres indígenas também, que o Chile, dentro das cadeiras dele, ele tem um percentual que é para a comunidade indígena, assim como a Bolívia, só que é um percentual menor, mas a gente também tem essas mulheres indígenas participando desse processo, o que torna a questão ainda mais interessante. Por exemplo, até as mulheres que têm envolvimento nas causas ecológicas, nos movimentos veganos, ou nos ambientais, a gente conseguiu ver esse aumento, o que deixa o processo mais interessante. E aí, pensando um pouco, assim, fazendo parênteses com o caso brasileiro, né, da nossa Constituinte, lá em 1988, quando a gente estava naquele processo, 87, 88, para criar a nossa Constituição, a gente tinha no parlamento, se eu não me engano, agora de cabeça eu não lembro, mas acho que eram 26 deputadas eleitas. E mesmo sendo poucas deputadas eleitas naquele momento, que seria menos da metade do que a gente tem hoje, o movimento feminista naquele momento teve uma importância enorme para colocar questões na Constituinte, como, por exemplo, o debate sobre violência de gênero. O debate sobre violência de gênero era muito forte na década de 80 no Brasil, antes mesmo da questão da Maria da Penha, mas ainda na década de 80, debatia-se o que se entendia como violência de gênero, e se não fosse essa participação das mulheres dos movimentos sociais naquele momento, talvez a gente não tivesse uma Constituição um pouco mais aberta às mulheres, que é o que a gente tem hoje, que é diferente das outras Constituições anteriores. Então, a gente percebe realmente como é importante a gente conseguir não só ter um perfil específico de mulher, mas perfis diferentes que vão impactar no resultado. Agora, também o que a gente tem que pensar é como vão ser feitas essas negociações com o centro político, né? Como que vai ser a artimanha ali, qual que vai ser as estratégias utilizadas até por esse grupo de mulheres. O interessante também é que elas ultrapassaram os 50%, né, e tiveram que devolver cadeiras para os homens, né, porque tinha que ser 50-50. Então foram 155, são 155 no total. E aí eu acho que, qual que é a conta, gente? 76, 77, 78, talvez? Assim, passou de 50%. Então aí ficou então 77 de um lado e 78 do outro. E aí a Jussara até vi ali que ela colocou do lobby do batom, essas mulheres que influenciaram lá na década de 80 na Constituinte dos movimentos sociais e as próprias deputadas, elas foram conhecidas como lobby do batom, um nome bem machista, diga-se de passagem. Isso é uma crítica, né? E é conhecido até hoje como lobby do batom, que é a bancada feminina na Câmara, que naquele momento fez o estardalhaço, tanto que criaram esse nome, né? Nada contra batom, amo batom, estou usando batom vermelho, mas naquele momento simplificar a pauta das mulheres à questão do batom já mostrava como a sociedade ainda tinha muitos preconceitos, algo que talvez hoje, se fosse uma constituinte hoje, não se utilizaria mais esse tipo de nomenclatura. Né? Maravilha. Então, só confirmando que eu já puxei aqui, foram 81 mulheres eleitas, tá, na Constituinte do Chile, e 11 delas tiveram que ceder as vagas para os candidatos homens, né, para seguir, então, essa questão
da igualdade ali, para ficar paritário mesmo a questão dos 50%, né, de cadeiras preenchidas por mulheres, 50% por homens, tá? Mas, assim, muito bacana, porque o que a gente luta é justamente a igualdade, né? Então, nós temos, às vezes, muito preconceito em cima do termo, por exemplo, o feminismo, porque muitas pessoas entendem isso como, as mulheres querem ser mais que os homens ou melhores que os homens, né? Na verdade, não, né? O feminismo, ele busca a igualdade, tá? Então, a gente quer igualdade salarial quando nós exercemos o mesmo cargo, igualdade na política para que nós possamos nos defender, né? Como que homens vão decidir o que é melhor para as mulheres, né? Então, nós sabemos o que é melhor para nós. Então, precisamos, né, dessa igualdade, precisamos lutar por isso, né? E o Brasil, infelizmente, está lá na 134, a posição do Brasil no ranking, tá, de mulheres na participação da política. A Cuba é vice-líder mundial na participação de mulheres na política, né, e o Brasil fica, então, nessa posição aí que, infelizmente, não é uma posição muito agradável. Isso são dados da União Interparlamentar, tá, o IPE, e pela ONU também, ONU Mulheres, tá? Esse levantamento desse ranking. Então, a Cuba ocupa hoje, né, a vice-liderança. Deixa só depois eu pesquisar para vocês e durante a live eu trago para vocês, então, quem é o país, né, que tem mais mulheres na política, tá? Então, durante a live eu coloco essa informação para vocês também, tá? Inclusive, a Sara está comentando aqui, ó, só queremos igualdade sim, não mais nem menos. Camila, o que você acha disso? O que você acha também dessa questão de ter muito preconceito em cima do termo feminismo? Né? Feminismo, já acham que todo mundo é feminista e que é só mulheres. Não, gente, existem homens feministas, tá? Então, só para vocês saberem. Então, eu gostaria de ouvir a opinião da Camila sobre isso. Acho que vem muito da falta de informação que as pessoas têm a respeito desses conceitos, principalmente porque esses conceitos eles foram muito manchados ao longo da nossa história, logicamente não pelas mulheres, mas pelos homens, né? Também pelas próprias pessoas que são contrárias ao movimento. Tem uma galera, gente, bem ferrenha aí, né, que se dizem os conservadores, e tem muita gente, muito blogueiro, inclusive, que fala nas redes sociais sobre a desmistificação do feminismo, né? E o que me assusta é que tem muitas mulheres que são contrárias ao feminismo, que falam que não precisam do feminismo para se manter, que o feminismo só traz rixa entre homem e mulher. Eu acho que o que a gente precisa mostrar para as pessoas realmente é bem isso que você fez agora, Silene. O que é o feminismo, né? O que ele luta, o que a gente está querendo pautar e o que a luta como um todo faz, né? Então, o movimento feminista ele esteve presente, está presente, né, por muitos e muitos e muitos tempos aí na nossa história. E ele foi protagonista de muitas das nossas conquistas, né? A Geisa cita aí a conquista que a gente teve por causa do movimento feminista na Constituição Federal. O próprio movimento, né, feminista no Chile conseguiu agora fazer com que fossem eleitas mais mulheres do que homens. Então, e por exemplo, né, outros quesitos que vão desde deixar a Geisa usar o batom vermelho que ela tá usando agora, né? Que a gente sabe, tem a história do batom vermelho, gente, é a que eu mais gosto, né? O protesto do batom vermelho, né? O porquê de se usar o batom vermelho. Para quem não sabe, antigamente o batom vermelho era colocado, até mesmo pela Igreja Católica, como um símbolo das prostitutas, né? Então eles falavam que apenas prostitutas usavam batom vermelho. E em protestos de mulheres, né, em protestos feministas, mulheres levantavam os batons e iam de batons vermelhos para as marchas, justamente para mostrar que usar um batom não faz de você um outro tipo de mulher, né? Tipo, nada a ver. Então, eu gosto bastante dessas mini conquistas que a gente teve ao longo do tempo, até mesmo a conquista do voto feminino. Então, a gente tem que pensar que o movimento feminista ajudou e ajudou muito. Se a gente está conseguindo falar que hoje é por causa do movimento feminista. Então, eu fico realmente muito feliz que a gente paute sobre isso, Silene, que você tenha trazido isso. Ele passou-lhe o batom ali. E que você tenha trazido sobre isso, sério, porque isso é muito importante pontuar. Realmente. Inclusive, eu passei o meu batom vermelho aqui, tá? Não é batom de cereja, tá? Como a música é vermelho. em protesto, né? Juntamente com isso. A gente não pode ser reduzido a isso, gente. Que mulher é só vaidade, né? Que mulher é só um batom, que mulher é só salto alto, que mulher é para estar no fogão, cozinhando, lavando e passando, né, gente? Pelo amor de Deus, não no século XXI. Infelizmente, estamos muito atrasados, tá? Então, assim, eu acabei de puxar a informação aqui, que eu prometi para vocês. Ruanda, segundo o último ranking, a última pesquisa que eu consegui encontrar,
Ruanda lidera o ranking feito pela IPU, né, que é esse levantamento, desde 2008, tá? Então, Ruanda é o país em que mais tem mulheres na política, tá? Que mais ocupam, tá? Elas representam 61,3% do parlamento do país. Que maravilhoso, né, gente? Inclusive, Ruanda é onde teve genocídio, né? Quem que sabe lá o que aconteceu em Ruanda, né? Então, é um país que tem um histórico aí de... Só uma questão em relação a Ruanda, justamente por isso, né? Ruanda é o país no mundo que tem o maior número de mulheres no parlamento, porque na década de 90 existiu um conflito entre duas facções no país, né? Dois grupos étnicos, que eram os Tutsis e os... Não lembro o nome dos outros, desculpa, gente. Mas esses dois grupos... Considerado baratas, né? Tutsis, já vejo quem é o outro, continue. A Charinha tá ali. Beijão, Chara. E aí, então tinha esses dois grupos. Isso? Isso. E muitos homens morreram durante o conflito em Ruanda, e por isso as mulheres elas tiveram que assumir vários papéis que até então elas não assumiam no país, tanto no mercado de trabalho como também na política, porque não tinha nem homem suficiente para compor o parlamento. Então, a entrada das mulheres em maior número em Ruanda é devido a um conflito étnico. Então é muito louco, às vezes, como a gente consegue conquista espaços, né? Até dando uma dica cultural, tem uma música... Não roube a minha dica. Ainda bem que é uma música. Porque agora que você falou disso, eu tenho uma dica cultural. Hoje eu tenho uma dica cultural para vocês no final dessa live, gente. Fala a tua música aí. É uma música do Corneille, que é um cantor de Ruanda que mora na França, né? Que ele saiu de Ruanda fugindo do conflito, e a música se chama Parce qu'on vient de loin, que é porque a gente veio de longe. E a música fala desses meninos e meninas que tiveram os pais mortos no conflito e tiveram que viver sozinhos e fazer as suas vidas sozinhos. Então, depois eu deixo o nome aí no final, é bem bonito. Sim, porque é um nome difícil, né? Você viu com que elegância essa pronúncia? É francês? É francês. De novo. Repete, só pra gente ouvir. Parce qu'on vient de loin. Olha só. E ó, inclusive, pessoal, nós estamos ao vivo também pela web rádio pinhaismania.com.br. Então, eu já vou deixar de compromisso para o meu amigo jornalista, radialista Alexandre Nassa tocar essa música na Rádio Pinhais Mania. Ouviu, Alexandre Nassa? Você faz favor de tocar a música que nós estamos falando aqui. Depois a gente vai te passar certinho o nome por escrito, porque a pronúncia é maravilhosa, mas não sabemos escrever, né? A gente passa para você tocar na rádio durante a programação, então, essa música que já é uma dica cultural. Camila, foi muito legal isso que você trouxe, né? A Geissa trouxe a questão do batom vermelho e a Camila também, né, sobre essa revolta que teve, então. E as meninas estão até comentando aqui, gente, aqui nos comentários, estão colocando batonzinho. Ai, coitado da música Batom de Cereja, agora vai perder para o nosso batom vermelho. Então, as meninas estão comentando, isso é muito legal. Então, mulheres, sim, né, vamos protestar, porque não podemos ser reduzidas a isso, tá? Nós trouxemos aqui hoje, então, o nosso tema, que são as manobras nas candidaturas políticas. Por quê? Porque semana passada ficaram algumas lacunas, e eu não sei também se as meninas fizeram o dever de casa, mas vamos ver se elas conseguiram mais algumas informações. Uma das lacunas era se a pessoa consegue, eu acredito que a Jussara respondeu nos comentários semana passada, mas a gente ia se apurar um pouquinho mais sobre isso. Se ela se candidatou, então, por um partido, que nós comentamos aqui, ó, o Alexandre Nassa, pessoal, da Rádio Pinhais Mania, já comentou que ele está no aguardo da música, tá? Então acompanhe a Pinhais Mania, pinhaismania.com.br, que vocês vão ouvir essa música que a Geissa comentou. Logo após aqui o nosso programa, a gente vai passar para o Alexandre, ele vai estar tocando durante a programação da Pinhais Mania, tá? Então, assim, a semana passada nós comentamos que muitas vezes por questões de verba, por não conseguir verba para se candidatar, né, para uma pessoa se candidatar de forma avulsa, sem partido, é muito difícil, né? Então, o que acontece? As pessoas acabam entrando para um partido. Esse seria o processo mais fácil, digamos assim, de adentrar, né, num cargo, numa candidatura para um cargo político. Porém, o que a gente comentou também? Inclusive, a Jussara Cardoso trouxe para nós durante a live que ela participou aqui conosco, tá? Jussara maravilhosa, beijo para ela, inclusive. Ela trouxe assim, que às vezes você entra num partido e muitas vezes as suas ideologias não são, né, as ideologias do partido, batem muito de frente, não vai muito além e aquém daquilo que você esperava. E aí, como que você vai manter a sua imagem dentro de um partido que pensa totalmente diferente de você? Como que lá na frente, no futuro, você vai, por exemplo, dizer, olha, eu era contra tal pauta
aliás, eu sou contra tal pauta, e a pessoa vai te acusar, mas então por que você fez parte do partido X, né, que defendia, né, a pauta como a sua ou uma pauta contrária à sua? Então nós estávamos nos questionando se durante o processo a pessoa consegue ou não, né, fazer a mudança de partido. Aí acho que até a Jussara comentou que não, que a pessoa tem que se abraçar nesse partido até o final, mas eu gostaria de saber se vocês apuraram mais alguma coisa com relação a isso, tá? O que a gente sabe é que a pessoa pode sair do partido depois de eleito, né? Não é à toa que nós temos o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sem partido. Ele entrou como candidato pelo PSL e hoje ele não tem partido. Então a gente até estamos na dúvida de como ele vai se candidatar, né, o ano que vem, 2022. Será que ele vai entrar em algum partido? Já que ele falou que não precisa fazer parte de partido nenhum, que nenhum partido vai de acordo com o que ele pensa. Como ele vai se candidatar, então, em 2022? Qual será o partido escolhido pelo presidente? A gente pode até abrir um bolão aqui, hein, para o pessoal começar a palpitar aí, para a gente saber qual partido que a gente acha que Jair Messias Bolsonaro sairá candidato à reeleição à presidência, tá? Então, assim, meninas, o que vocês me dizem? Vocês conseguiram mais alguma informação com relação a isso? Se não, me tragam o que mais que vocês têm de informação sobre a questão das candidaturas, né? Como se candidatar, o que mais que pode agregar para a gente continuar com essa nossa pauta, então, e depois a gente abre para demais assuntos, além de manobras da candidatura. Camila. Então, gente, igual a gente vinha falando já na semana passada, quando eu indico, né, Sirlene e Geisa, que a pessoa que queira se candidatar, estude o partido, vá em reuniões partidárias, veja em que lugar do partido está entrando, leia o estatuto partidário, veja as pautas, né, para não ter justamente esse erro. Mas igual a gente estava falando, por exemplo, Sirlene, eleições do ano que vem, né? Ano que vem vai ter aí eleições de 2022, que são as eleições para deputado federal, deputado estadual, governador e também eleições para o querido presidente, né? Aí, o que acontece, né? Você precisa estar filiado em um partido antes. Muito provavelmente ali no mês de maio vai fechar o prazo que você tem para estar filiado no partido que você vai concorrer, né? Aí chegou lá, né? Chegou lá em, sei lá, em julho, eu falei, odiei esse partido, não gosto mais desse partido, vou querer ir embora desse partido. Aí já não tem muito o que fazer, né, Sirlene? Vai ter que ficar lá no partido mesmo. O que é diferente, Sirlene, de você não querer, por exemplo, se candidatar. Então, sei lá, eu, Camila Gunda, coloquei meu nome como deputada estadual, chegou lá 5 dias antes da eleição, já fiz a convenção, meu nome foi aprovado em convenção, beleza, mas eu não quero mais me candidatar. Não tem a possibilidade, Sirlene, depois da convenção, de eu, por exemplo, retirar o meu nome, né? Retirar lá, tirar o meu númerozinho, ir embora com a minha malinha e sair da eleição. Não tem como. Mas todo mundo, Sirlene, tem a possibilidade de zerar na urna, né? Então a pessoa tem claramente a possibilidade de só colocar o nominho dela lá, mas ela não é obrigada a fazer uma campanha partidária, por exemplo. Então, se ela desistiu de fazer campanha e quer só colocar o nominho dela lá e votar em outra pessoa e não fazer campanha, ela pode. Então, lógico, né? Eu conheço pessoas que fizeram isso nas eleições até mesmo de 2020. Com certeza o partido vai ficar muito bravo com você, porque todo mundo que está dentro de uma união de chapa, logicamente tem que fazer voto para melhorar a imagem do partido, para conseguir cadeira, para conseguir coeficiente eleitoral. Então, acho uma sacanagem, né? A pessoa não fazer voto, mas tem essa possibilidade. Mas aí, né, Sirlene, se você é eleito, né, consegue lá fazer o mandato, depois abre a chamada janela eleitoral, né? E aí você pode pular de partido, né? Você pode sair do PDT, ir pro PT ou ir pro PSOL e pular para outro partido que você queira ir usando essa janela eleitoral. Então, é isso que acontece, sabe, Sirlene? Mas, tipo assim, tem essas possibilidades, sabe? Mas a gente sempre indica que a pessoa estude, né? O partido que tá indo, né? Tem que ver onde tá se enfiando. Exatamente. Veja se você consegue, Camila, ler o comentário do jornal Folha Regional aí, faz favor. Eles falaram assim, ó. Acho que ele vai pro DEM, que tem uma estruturinha boa para ele disputar com o Lulinha. Ai, que bom, né? Porque imagina só se ele vai pro Partido da Mulher Brasileira, hein, Sirlene, que ele falou que tava a especulação que ele ia ficar bonito pra gente. Ia ficar bem legal, né? Até por causa de algumas pautas aí, algumas críticas ferrenhas, né? Ia ficar ótimo. Só que não. Geisa, o que você tem para me dizer sobre tudo isso?
Nossa, então, pensando, achei bom o exemplo do Bolsonaro, porque hoje mesmo eu estava escutando um podcast sobre isso, sobre as possibilidades dos partidos que ele possivelmente irá. É interessante que o Bolsonaro ele é muito contra as instituições, né? Ele tem esse neopopulismo que vai em desencontro às instituições, mas ele percebeu que precisa delas para sobreviver. Ele estava tentando montar um novo partido. E aí, como a gente sabe, para a gente ter a criação de um novo partido, a gente precisa de pelo menos 450 mil assinaturas. Aí ele percebeu que não ia ser tão fácil assim, e aí agora já está numa posição, talvez não seja para esse ano, talvez a gente vai ter que segurar esse processo. E ele já esteve em contato com 7 partidos. Então a gente vê, achei bem interessante ali o PTB, já negociou com ele, mas ele meio que foi para trás. A gente teve democratas também, mas o democratas a gente tem que perceber até que ponto o democratas vai querer ir com ele, porque também o democratas, querendo ou não, tem um histórico, né, um partido já bem consolidado, e hoje, querendo ou não, estar com o Bolsonaro representa ir contra as instituições, o que não faz sentido para um partido que já é bem estabelecido. Tem o PMN, no Partido das Mulheres Brasileiras, que mudou de nome, que eu não sabia, descobri hoje. Então, mudou de nome, está com outro nome, porque quase não tem mulher. A presidente do partido já convidou também o nosso presidente para fazer parte do partido. Mas também não está tudo em negociata, né? O Bolsonaro ainda não deixou muito claro para onde ele pretende ir, só que ele está ficando com um prazo um pouco apertado, porque se as eleições são em outubro do ano que vem, ele tem até 6 meses antes para se filiar. Mas pensando que ele quer o cargo à presidência, deveria ser interessante, né, pensar isso antes para saber como que vai ser as negociações, como vai ser a organização. Por que ele ainda não conseguiu negociar com esses 7 partidos que ele já conversou? Muito porque ele quer ter o poder total desses partidos. E me parece que mesmo sendo o partido mais lunático, vamos dizer assim, de todos que ele já conversou, não é uma estratégia muito coerente na atual situação, principalmente que a gente está vendo com a CPI, ter o Bolsonaro o domínio total de qualquer partido político, porque pode sujar muito o nome do partido dependendo dos resultados que a gente vai obter com a CPI que está acontecendo. Então, aí a gente está vendo esse processo, né? O exemplo do Bolsonaro é importante porque a gente vê como a gente muitas vezes desdenha os partidos, mas não existe democracia sem eles. E não tem como a gente pensar no processo democrático de eleições, senão estando num partido. É assim que funciona. A gente pode discutir como eles são, como a gente faz, mas eles são fundamentais para a democracia. Sobre a pergunta sobre as filiações e como funciona o processo, o que eu pesquisei, assim, que eu observei é que realmente você tem até 6 meses antes para você se filiar a um partido, até o dia 13 de agosto ou 15, eu não lembro agora, que é o prazo para estar com os nominhos lá que os partidos têm para colocar os nomes dos candidatos, e depois que você colocou, como a Camila mesmo disse, já era. Aí, se você for eleito, você tem, acho que no segundo ano do mandato, a janela partidária, que a Camila mesmo pontuou, e ali você consegue se transferir de partido. Eu, Geissa, sou contra a janela partidária. Eu acho que é um mecanismo que enfraquece o sistema partidário brasileiro, porque um candidato, principalmente a nível de sistema majoritário, né, pensar prefeito, presidente, governador, ele tem que estar bem informado para onde ele está indo. No momento em que a gente tem esse processo de mudança de partido, a gente enfraquece até os próprios partidos, né? Porque aí, peraí, mas eu votei nesse partido, ele estava nesse partido e agora já está em outro? Mudou o quê? Mudou a ideologia? Como é que funciona isso? Bacana. O Will está fazendo uma pergunta assim, Geissa, e daí você pode continuar, porque é bem nessa pegada aí. Ele tentou criar um partido, não? Você sabe algo sobre isso? Sim, sim. Eu esqueci agora o nome do nome que ele estava querendo criar do partido. É Aliança pelo Brasil. É isso aí, Aliança pelo Brasil. A ideia era que esse partido fosse criado até o final desse ano,
Só que eu acho que muito também pela questão da pandemia e pela quantidade de assinaturas que é preciso para formalizar um partido efetivo, né? Ele não conseguiu, ele está percebendo que ele não vai ter tempo hábil para conseguir formar esse partido para ir para as eleições. Então, a estratégia que está sendo adotada agora é mais na negociação com outros partidos, enquanto ele não cria esse novo partido aí, que é a ideia inicial dele. Gente, se esse ano a gente já está tendo assim umas risadinhas aqui nos comentários, vocês imaginem essa live no ano que vem. O jornal Folha Regional falou assim, o Ciro Gomes adora uma janela. KKKKK. Então, as críticas já começaram, a gente nem sabe se o Ciro vai se candidatar. Acredito que sim, né, gente? Ele estava muito bem na campanha na eleição passada e, inclusive, ele teve meu voto já abrindo aqui. No primeiro turno ali, eu votei Ciro Gomes. Só um pontinho, que ele falou do Ciro. Cirão do Sertão. Eu estava lembrando, o Ciro é um político que já esteve em muitos partidos também, né? Eu acho que eu não tenho o número exato, mas acho que já teve uns 6 ou 7 partidos. E o Bolsonaro também, eu estava vendo o histórico dele na Câmara dos Deputados, ele já teve em 7 partidos diferentes. Inclusive, dentro das negociações dos partidos que ele está conversando para entrar, tem partidos já que ele já fez parte, e o Roberto Jefferson e o pessoal lá, e ele, não, vamos ver para voltar para esse partido e tal. Então tem que tomar cuidado, às vezes, não falar tanto mal de um determinado partido, porque você pode futuramente precisar voltar para esse partido. Precisar, né? Pode precisar desse partido de novo, né? Então, como a gente já comentou aqui, então, cuidado, né? Prato que você já comeu, né? Não vamos dar uma cusparada nele, não. O pessoal tá cheio de piadinhas aqui no comentário e tá bem legal, viu? Um comentou, ele vai pra bancada da bala ou algo assim. Outro, ia ser o número 38, 38. Então tá divertido, viu, galera? Continuem nos divertindo aqui nesses comentários que a gente tá amando. Camila, você deve estar com a língua coçando para comentar os fatos dessa semana, né? A gente teve aí, então, parece que movimentos nas ruas, aglomerações, né? Então está sendo muito criticado nas notícias, algumas passeatas de moto, algo assim. O que você trouxe para nós aí que você deve estar indignada? Nossa, menina braba, hein? Mas você não é brava, não, ela é braba. Você me coloca para falar sobre esse caso? Claro. Vocês querem eu sou jovem, cheia de energia para brigar, para lutar. Cadê a música? Tan, tan. Alexandre Nassa na rádio. Nesse momento me coloca essa trilha sonora. Aquela mesmo de luta, de ringue, para o comentário da Camila Gonda. Sirlene, bom, eu acho que não é novidade para ninguém, né, que eu sou contrária ao governo, mas vem muito, né, daquilo que a gente veio falando em outros programas que a gente fez, Sirlene, que é justamente o reflexo que a maior chefia do nosso estado, né, tem quando promove essas aglomerações. Então, é muito difícil a gente pedir para a população ficar em casa, usar máscara, respeitar o distanciamento social, se a gente tem um presidente que não faz isso. Então, lá estava ele em cima, né, de um palanque ou andando com a moto, provocando aglomerações, sem máscara. Ao lado dele, Eduardo Pazuello. O cara tá sendo lá investigado lá no interrogatório da CPI. Tava na semana passada dando depoimento. Fugindo, né? Exatamente. E, inclusive, um fato muito curioso é que na CPI ele se desculpou por não fazer o uso de máscara nessas manifestações. E ontem, pasme, ele estava sem máscara na manifestação. Então, assim, a gente vê que é só um monte de falação, né? Nada de fato prático, né? Nada de fato realmente acontece. E a gente tem justamente esse reflexo, né, Sirlene? Não tem como a gente pedir... eu sou muito contra falar assim, a culpa é da população, né? Por causa do contágio da Covid. A culpa é da população. É muito fácil a gente colocar a culpa na população. Mas, assim, quando a gente vê, por exemplo, que essa população não tem a informação, não tem o conhecimento que chega para mim, para você e para a Geissa, a coisa muda de figura. Para a população, assim, o mais rápido que eu posso ver, tem parentes meus, Silene, que recebem apenas informações no WhatsApp que vem lá da galera do governo Bolsonaro. E nessas informações está realmente escrito uma fala que Bolsonaro disse ontem, por exemplo, que é a pandemia está chegando ao final.
Então, realmente, para essas pessoas, a pandemia está chegando ao final, sabe? Realmente, para essas pessoas, a vacina vem instalada com chip, não pode tomar. Realmente, para essas pessoas, essas coisas acontecem, né? O vírus é um vírus comunista que está vindo aí para acabar com o governo Bolsonaro. Então, a gente tem que ver qual é o tipo de informação que chega para essas pessoas. E quando a gente tem um líder de Estado lá, sem máscara, aglomerando, incitando tudo que não pode fazer, tudo que todos os outros países são contrários, países esses que já estão com a população vacinada, né? Ó, você vê, por exemplo, Miami, eu tinha uma amiga minha lá que postou vídeo fazendo uma festinha. Eu falei, ih, já pode? Ela já, amiga, porque aqui em Miami tá tudo liberado. Então, assim, países que apostaram na ciência, apostaram na tecnologia, apostaram na saúde das pessoas, já estão tranquilos. Agora, o Brasil, Sirlene, se a gente continuar nessa pegada que a gente está aí caminhando para 750 mil mortes até setembro, né? Que são as estimativas dos órgãos de saúde. Então, quantos mais terão que morrer, né? Eu perdi vários conhecidos meus na semana passada. O marido da minha prima morreu de Covid, 49 anos, um homem jovem, sem comorbidade. Então, assim, até quando, né, a gente vai ter que ficar desejando luto para outras pessoas por causa da negligência de um governo? Só isso, bem tranquilo. Bem tranquilinho, bem tranquilo. Então, assim, até você falando de aglomeração, vale ressaltar, tá, pessoal, que assim, quem gosta de um aglomerinho, quem gosta de ir lá no botequinho tomar uma, né, fique sabendo que às vezes o teu cinquentão que você levou para tomar na cervejinha pode virar 5 mil, viu? A multa está sendo aplicada, tá? É 5 mil reais, tá? Então chegou lá, bateu lá a fiscalização, CPF anotado e vai chegar a continha para você lá na sua casa, bem bonitinha, tá? 5 mil reais. Não pagou, você já sabe o que acontece, né? Restrições, etc. e tal, tá? A Jussara Cardoso está comentando aqui, gente, cenário ideal seria Bolsonaro impeachmentado para termos uma eleição sem ele candidato e sair dessa dicotomia petista versus bolsonarista, tá? O comentário dela é muito relevante, gente, inclusive para minha dica cultural, depois que veio dessa inspiração da Geisa de ter comentado sobre Ruanda e de eu ter comentado também que Ruanda é o primeiro país que tem o maior número de participação de mulheres, né, na política, que um país dividido não é bom para a economia e não é bom para nada, tá? Então, assim, a divisão que teve, a ruptura que teve nas eleições passadas, gente, é enorme, é gigantesca. Elas perduram até hoje, tá? E, assim, há um ponto de criar realmente um ódio pelo próximo, né? Se você não pensa como eu, se você não vota como eu, assim, você é digno de todo ódio e não merece viver, gente, pelo amor de Deus, né? Não, né? Acho que nesse ponto não dá. Tá? Então a gente precisa entender de política, entender esses candidatos. A gente precisa sim, né, respeitar a opinião do outro, mas procurar informá-los, porque infelizmente a gente sabe que as fake news lideraram, né, as últimas eleições, liderou a eleição, e isso que a Camila nos trouxe é bem relevante, tá? Porque assim, o jornalismo, ele inclusive criou novo formato de fazer jornalismo, né? Hoje existem equipes não para tipo informar, né, sobre os fatos, o que está acontecendo, e sim somente para desmentir, né, as fake news. Então as pessoas ficam o tempo todo apurando isso para poder informar vocês de que isso é uma mentira. Olha, gente, não, saiu isso aqui, mas é mentira. Então veja, ao invés de estarmos gastando energia, né, indo atrás das informações, passar as informações para vocês de uma forma coerente, de uma forma que vocês consigam entender, né, porque o jornalismo é isso, é ir lá entender, por exemplo, uma matéria que esteja com um diálogo de uma forma mais técnica. Uma matéria que fala sobre jurídico, legislação, o leitor comum não vai conseguir entender, né? Então essa matéria precisa chegar a vocês no formato que vocês entendam, né? Desde a pessoa mais letrada até a pessoa que tem menos instrução precisa entender essa informação, né? Então esse é o papel do jornalismo, informar. Só que infelizmente por conta das fake news a gente está nesse período e nessa era de ficar desmentindo todas essas mentiras que estão surgindo por aí. Então muito relevante o comentário da Camila Gonda, porque realmente, gente, não dá, tá? Vocês precisam aprender a pesquisar, precisam aprender a usar o Google. No celular de vocês tem o Google lá para vocês jogarem a informação e ver se saiu em algum site de notícia confiável, né, em algum portal de notícia que é de confiança, e não ficar acreditando em qualquer coisa que vem aí, até imagem, né, vídeos, que você pega um vídeo de uma pessoa falando, coloca um áudio em cima e dá a impressão que a pessoa está falando aquilo mesmo. Não é bem assim, gente, tá? Vocês precisam pesquisar um pouquinho mais. Tá? Então, eu sou super contra a disseminação de fake news, é crime, inclusive, tá? E é passível de multa. Então, você compartilhar uma informação que não é real,
saiba que você está cometendo um crime, tá? Então fica aqui registrada a minha indignação como jornalista também, com relação a fake news. Geisa, e você também está indignada, meu amor? Diga. Eu estou muito indignada, falando até um pouco, não tanto da manifestação em si, mas amanhã a gente tem o depoimento da capitã da cloroquina na CPI. Então, ela estava tentando fugir do depoimento, não sei se vocês ficaram sabendo, não estava querendo dar o seu depoimento, mas foi coagida a dar seu depoimento. Para quem não sabe, a capitã da cloroquina é uma médica que trabalha dentro da Secretaria da Educação do Ministério da Saúde, e ela, junto com outros médicos, foi responsável por propagar a ideia de que o uso de cloroquina seria eficaz para o combate do coronavírus. E aí minha indignação vai justamente nisso, porque estava escutando um podcast essa semana, que é com o pesquisador, que foi o primeiro pesquisador no mundo que desmistificou a ideia de que a cloroquina pode ser usada como um tratamento para os casos graves de Covid. Ele fez esse estudo em Manaus, lá no passado, e sofreu com várias fake news, como a Sirlene estava apresentando agora. Teve que ser escoltado por policiais, está no interior da Amazônia, porque está com medo, simplesmente porque ele fez um estudo científico pautado na ciência, com todos os passos possíveis, naquela época tentando ver, poxa, aquele estudo lá da França, que foi feito sobre cloroquina, vamos ver se aplica ao Brasil. E ele até falou, no início eu estava até pensando, nossa, vai ser super bom, porque vai que a cloroquina seja algo mesmo eficaz. A gente não sabia naquela época, né? Então ele, junto com a equipe dele, de mais de 100 pesquisadores, fez esse estudo e sofreu várias ameaças. Os filhos não podem sair de casa. Olha aonde a fake news leva. Vários grupos de WhatsApp do Bolsonaro falando que ele era responsável pela morte de várias pessoas que tinham sido feitas, estavam dentro dos testes que tem que ser feito, né? Então amanhã que eles falavam, né? Era um coquetel. E aí então amanhã a gente tem esse depoimento da capitã da cloroquina, então fiquem de olho, fiquem ligados, porque essa mulher, ela tem que ir dar seu depoimento mesmo, porque ela é responsável por tudo que ela falou. E aí, só um adendo nisso, sobre a medicina, a área da medicina em si, o Conselho de Medicina, eu não sabia disso, ele soltou uma nota um tempo atrás dizendo para seus médicos que eles poderiam fazer pesquisas para tentar achar algumas soluções para o coronavírus. O que vai contra os princípios da medicina, porque para você fazer qualquer tipo de pesquisa que envolva pessoas, você precisa passar primeiro pelo comitê de ética. Então, como que um médico, sem passar pelo comitê de ética, vai poder realizar pesquisas voltadas ao coronavírus? Então, está uma situação bem difícil e amanhã vai pegar fogo. Fogo no parquinho. A gente nem gosta, né? Então, gente, vamos assim, ó. Já são 18 horas e 58 minutos, tá? Para quem ouviu eu pedindo trilha sonora, gente, é pro Pinhais Mania, tá? Que é a web rádio do meu colega Alexandre Nassa. Estava pedindo a trilha sonora pro momento Camila Gonda, que é a nossa menina braba. Não é brava com V, não, viu? É braba com B. Então, assim, gente, vamos lá para nossas dicas culturais, né? Para a gente não se estender muito e tentar nos mantermos dentro do nosso horário aqui, que são das 18 às 19 horas, toda segunda com Política e Elas. Eu e a Camila Gonda e a Geisa Arruda aqui, comentando sobre política. Muito boa noite, Guilherme. O Guilherme Giacomino. Alguém conhece ele? Quem conhece? Não? Então, se não... conhece? Legal. Adorei. Tá dando boa noite. Boa noite, então, Guilherme. Vamos para nossas dicas culturais, tá, da semana, para quem quer saber um pouquinho mais sobre política, sobre o universo político, de uma forma de entretenimento também, né? Uma forma mais cultural. Assistindo um filme, assistindo uma série, lendo um livro, ouvindo uma música. Então, tudo isso é cultura e nós sempre temos algumas novidades aqui para vocês. Camila, o que você nos trouxe hoje? Sirlene, eu gostei muito do nome da Geisa. Achei que você inovou. Eu falei Geisa Arruda. Falei? Você lançou. Ai, gente, sabe por quê? Não, agora eu vou me desculpar. É por causa da minha... Tem uma Geisa Arruda, não tem? Ai, meu Deus, como que eu... mas não dá nada. Batom vermelho, vestido pink, tá ali, ó.
Eu adorei, Ali, adorei. Sou o batom famosa. vermelho que ela nos trouxe hoje, com o vestido pink da Geis, tá aí. Foi aí que eu fiz a confusão, menina. É Geissa Franco, gente, pelo amor de Isso. Deus. Desculpa, Geissa, olha Só que queria gafe, ser hein? famosa, Meu igual a Geise Arruda, tava ótimo. Deus. Ah, quem sabe um dia, né? A gente não pode desistir, não. Vai, Camila, dá a tua diquinha aí depois da gafe da jornalista que vos fala. Vamos lá. Novamente trazendo livros, né? Porque é isso que eu faço, ler. Eu trouxe um livro que, assim, não diretamente fala sobre política, mas é um livro que eu li, eu gostei bastante, que tem, na verdade, a ver com o universo mais histórico, assim. É um livro que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É um livro bem famosinho até, e ele vai contar justamente sobre... Ele fala que, né, todas as guerras, todos os momentos históricos, Silene, eles são pautados pela visão de homens. Então, onde estão, né, nossas mulheres que participaram de momentos históricos, que participaram da guerra? Esse livro, se eu não me engano, ele tem na Amazon e ele também tá na faixa lá dos R$ 30, R$ 33, que era igual aquele livro que eu tinha indicado na semana passada. Então é isso, gente. Legal, bacana, tá? Tiago Souza está dizendo que está sendo um bom papo. Boa noite, Tiago. Que bom que você está gostando de estar aqui conosco. Estamos no finalzinho, viu? Segunda-feira que vem tem mais, a partir das 18 horas. O que você trouxe, então? Geissa Franco. Ah, acertei. O que a Geissa Franco tem de dica cultural para nós hoje? Ó, gente, eu vou mostrar aqui esse livro. Se chama O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do Antônio Scarmeta. Como a gente falou de Chile, pensei nesse livro. Conta a história do processo de redemocratização do Chile, das campanhas do sim ou não. Sim para continuar, né, como estava com o governo ditatorial, ou não, que é a campanha para a volta à redemocratização do Chile. E aí conta a história de um publicitário que foi responsável pela campanha do não, eu acho que é isso, ou estou confundindo. E aí como que foi o processo ali interno e como essa campanha foi interessante na questão da redemocratização. Bacana, que está inclusive indo de encontro com as dicas dos meninos, tá? Os meninos que comentam política todas as sextas, a partir das 20 horas, é o Entre Fatos, com o Diogo Tavares e Ricardo Alcântara, também aqui no Instagram do Diário de Curitiba, tá? Então ele também deu dicas maravilhosas essa semana, que foi o No, né? O filme No, que também vai de encontro com esse sim ou não, tá? Então, e o Machuca, né? O Machuca tem na Netflix, inclusive, gente, também fala sobre o Chile, tá? Então, assim, bacana que são dicas dos meninos e que eu estou reaproveitando aqui agora. Então, vai de encontro com tudo isso que a Geissa está trazendo aqui para nós hoje, esse livro maravilhoso. A minha dica era pegando aquele gancho teu, tá? Comentei que Ruanda, né, é o país que mais tem participação das mulheres na política, 63%, né, das cadeiras são ocupadas por mulheres, tá, em Ruanda, e aí ela comentou sobre a temporada de facões, né, que foi o que levou, né, foi um genocídio que mataram vários Tutsis, né, e o Tus, né, ambos, né, as etnias ali acabaram morrendo durante esse genocídio, e justamente, né, essa ruptura, né, que teve no país. Então, o que eu tenho de dica para vocês é um livro que eu li, inclusive, durante a minha graduação, que é o livro Uma Temporada de Facões, tá, gente? Esse livro é maravilhoso, ele está disponível na Amazon, tá? E o que esse livro traz? Ele traz o olhar, os testemunhos, não das vítimas, né, e sim dos assassinos. Então, é muito bacana para você entender o que levou, né, essas pessoas a chegarem nesse ponto. Eram vizinhos matando vizinhos, de perto, olhando no olho, a facãozada. Gente, é terrível, tá? Então, assim, para você ver como uma ruptura, né, dentro de um país pode levar, né, a um ponto, assim, de um ódio extremo, né, pela pessoa pensar diferente de você, né, pela pessoa ter um olhar diferente de você, então essa pessoa não merece viver, né? Então, a gente precisa estar atento, tá, ao que está acontecendo no nosso país também. Um país dividido não é bom para ninguém, não é bom para a economia, não é bom para o país. Um país dividido é um país pobre, tá? Então, nós precisamos estar atentos com relação a isso, precisamos sim discutir política, precisamos entender sobre política, e é para isso que a gente tem esse programa maravilhoso todas as segundas, tá? Para que vocês abram os olhos para as próximas eleições, tá? E fiquem atentos aí, então, a essa questão, né, desse ódio, né, generalizado que está se criando. A gente vê isso nas redes sociais, né? As pessoas não discutem mais política de uma forma civilizada, as pessoas se agridem ao falar sobre política, e isso não é bacana, isso não é legal, tá? Então, deixo aqui já essa minha fala com vocês também. Então, 7h05, a gente vai ficando por aqui, deixei a minha dica, Uma Temporada de Facões. A Geissa
Franco deixou a dica dela também de livro, e a Camila Gonda também. Tá? Elas vão repostar essas dicas no Instagram delas também, então sigam a Geissa Franco, sigam a Camila Gonda, sigam o Diário de Curitiba e sigam a pinhaismania.com.br, web rádio parceira do Diário de Curitiba. Gente, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. O meu boa noite a todos, um beijo e até segunda-feira que vem. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. Tchau,